Olá, meus irmãos, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo da carta de Gálatas, né? De Paulo aos Gálatas. E aqui uma breve introdução que nós temos dessa carta, né? O propósito de Paulo quando escreveu essa epístola. Diz assim, olha: o grande propósito de Paulo ao escrever esse tratado foi instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os mestres cristãos judaizantes, preste bem atenção nisso, os mestres cristãos judaizantes tinham procurado convencer os gálatas a se revoltarem contra Paulo e seus ensinos, e os estavam orientando a praticar todos os principais rituais da lei. Olha só, pois como eram gentios, tinham que ser circuncidados, né? Então quem são gentios? São as pessoas que não são judeus, né? Nós nos enquadramos nisso, porque nós somos brasileiros, nós não somos judeus. Então esses gentios, quando se convertiam ao cristianismo, eles queriam que fossem circuncidados, né? A circuncisão é cortar, né, uma pele do órgão masculino, né? Isso era feito com a criança, ao 8º dia, se não me engano. E os homens, quando se convertiam, eles também deveriam ser circuncidados. Diz assim, olha: e segundo esses mestres, deviam também viver um cristianismo baseado nas ordenanças e na tradição judaica. Você veja que não é nem na palavra de Deus, não é nem na Torá, que é o Antigo Testamento, mas é baseado nas tradições deles, quer dizer, ensinos de homens, ensino dos rabinos, a fim de serem salvos. Olha só, os judaizantes eram cristãos judeus que não conseguiam compreender a nova realidade da salvação pela graça, de crer no sacrifício único, suficiente e vicário do Senhor Jesus. Eles criam que Jesus era o Messias prometido, mas também acreditavam no dever de cumprir as ordenanças mosaicas, né, as leis de Moisés, e especialmente todos os cerimoniais. Olha só, então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esses mestres judeus, eles queriam fazer o povo, eles até criam que Jesus era o Messias, era o Salvador, mas eles também queriam que as pessoas se justificassem através de obras, né? Cumprindo todos aqueles rituais, tudo aquilo que as pessoas faziam no Antigo Testamento, que a gente já conhece, né? Eles queriam que o povo voltasse a praticar essas coisas, entendeu? E isso é errado, porque se eu faço qualquer coisa para ser salvo, então eu estou invalidando o que Cristo fez por mim, porque eu não sou salvo pelo que eu faço, né? Pelas minhas obras, né? Mas eu sou salvo por crer no que Cristo fez. É só isso que nós precisamos para a salvação. Então eu não preciso mais praticar aqueles rituais, né? Aquelas cerimônias, aquelas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, entendeu? E era isso que esses judaizantes, né, esses mestres, queriam fazer com o povo. Aí diz assim, olha: logo após a cruzada missionária de Paulo na Galácia, os judaizantes recrudesceram quanto ao legalismo teológico, por influência e receio de serem perseguidos pelos judeus zelotes, que eram aqueles judeus mais duros, sabe, mais rígidos, e começaram a obrigar os gentios, novos convertidos ao cristianismo, a passar também pelos ritos de circuncisão. Olha só, acepção de alimentos, quer dizer, não poder comer certos alimentos, guardar o sábado, guardar os demais dias sagrados e etc. Então aí a gente inclui todas as coisas que hoje nós não temos necessidade de fazer, né? Esse etc. Uma delas é o dízimo, né? Que nós já falamos e de repente mais para frente vamos falar mais sobre isso. Os judaizantes iam além e procuravam difamar a pessoa e o ministério de Paulo, olha só, alegando que o apóstolo não era um genuíno membro
do grupo original dos primeiros discípulos de Cristo, e que havia suavizado as ordenanças de Deus a fim de tornar sua mensagem e doutrina mais atraente aos gentios. Então eles acabaram difamando, denegrindo a imagem de Paulo para o povo, né, lá para os Gálatas, porque justamente para Paulo perder a credibilidade, para ninguém dar crédito ao evangelho que Paulo pregava. Então diziam que Paulo era um falso apóstolo, porque ele não havia andado com Jesus, e os verdadeiros apóstolos eram só os 12 que tinham andado com Jesus. Só que Paulo, ele foi levantado pelo próprio Senhor Jesus, né? Então ele não foi levantado por homem. A gente vai começar a ler o primeiro capítulo, ele vai falar bem isso, entendeu? Então essa introdução é para quando a gente começar a falar da epístola, começar a ler, aí você já vai lembrando dessa introdução e já vai saber o porquê que Paulo está falando determinadas coisas, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos ao capítulo 1.